boa tarde. Sejam todos bem-vindos, sintam-se convidados a entrar com a gente no Casa Aberta, que você escuta a partir de agora na Rádio Universitária FM 107,9. Eu sou Ismael Furtado e estarei com vocês nesta tarde de sexta-feira com um programa produzido por Natiele Silva. O Casa Aberta é uma iniciativa da EIDEA, a nossa Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, em uma parceria com a Rádio Universitária FM. E antes de começar o programa de hoje, vamos trazer algumas novidades que irão acontecer ao longo dos próximos dias na nossa universidade. É a hora da nossa agenda. Amanhã, 28 de abril, acontecerá o Fórum Permanente de Inovação Curricular. Estudos sobre o currículo, conceitos e possibilidades. Ministrado pela professora Ana Maria Iório Dias. O fórum acontecerá na Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, na sala da pós-graduação, no primeiro andar, na rua Capitão Pedro, número 1210, atrás do Emoce. O evento inicia às 9 da manhã e se estende até o meio-dia. Já o Laboratório de Práticas Docentes estará realizando no dia 9 de maio, às 9 da manhã, a conferência sobre ferramenta, signo e significação, algumas novidades sobre vigóticos. O ministrado pela célebre professora Janete Friedrich, da Universidade de Genebra, uma das maiores autoridades no Brasil em estudos sobre vigóticos. O evento será no Auditório Valnir Chagas, na Faculdade de Educação, UFC. Você não pode perder. E hoje o Casa Aberta traz como temática discursiva o seminário sobre avaliação, subsídios para uma prática educativa crítica e construtiva, ministrada pelo professor, pesquisador e escritor Cipriano Lucchesi. O evento com o professor Lucchesi aconteceu ontem no auditório da Faculdade de Direito da UFC e contou com a presença de mais de 600 professores, entre docentes da UFC, professores da rede pública e estudantes dos cursos de Pedagogia e Libras. Cipriano Lucchesi é paulista, licenciado em Filosofia e é uma referência nacional nas áreas de avaliação da aprendizagem escolar, assunto no qual se especializou ao longo de mais de 4 décadas. Para o professor Cipriano Lucchesi, não há avaliação se ela não trouxer um diagnóstico que contribua para melhorar a aprendizagem. E para ficar por dentro de tudo que aconteceu na palestra de ontem, promovido pelo CASA, com o professor Cipriano Lucchesi, na manhã de ontem, no auditório da Faculdade de Direito, vamos reproduzir alguns trechos aqui da fala do professor Cipriano, mais de 2 horas, em uma apresentação para um auditório atento e muito impressionado com a qualidade da mensagem do professor Cipriano Lucchesi. Vamos ouvi-lo? Conosco o professor Cipriano Lucchesi. No século XVI, então, começou a escola, que a gente conhece hoje, que é a escola que tem um professor que ensina 30, 40 estudantes, 20 estudantes. Anterior ao século XVI não existia esse modelo de escola. O que tinha era uma oficina. Um mestre que ensinava 2 discípulos, 3 discípulos, não é? Só para a gente citar um personagem desse momento, Leonardo da Vinci, que todo mundo conhece como artista, como gênio, etc, etc. Leonardo da Vinci foi para a oficina de Verrocchio. Ele tinha 13 anos de idade, não sabia ler e escrever, mas era extremamente curioso. E o Verrocchio foi ajudando, e ele foi ampliando a curiosidade dele, que é o gênio que a gente conhece. Leonardo da Vinci nunca passou na escola, porque a escola veio depois. A escola com o modelo que a gente tem hoje. Essa escola, do modelo que a gente tem hoje,
ela foi instituída no início do século XVI, que é um professor que ensina uma turma de estudantes. Essa foi uma necessidade da Igreja Católica. Tinha a Reforma Protestante e tinha, então, como é que a gente vai fazer fiéis para a Igreja Católica? Os jesuítas começaram vagarosamente, a ordem dos jesuítas também é desse período, começaram vagarosamente a instituir a educação escolar que nós conhecemos hoje, que é uma turma de estudantes, um professor trabalhando com uma turma de estudantes. Não é? Mas nesse período, os conselheiros do rei, do imperador, na França especialmente, diziam assim: se Vossa Majestade mandar os seus serviçais e os seus trabalhadores e os seus colcheiros para a escola, Vossa Majestade não terá mais colcheiros, trabalhadores e serviçais. Do século XVI até hoje a gente acredita isso. Rapaz, você não vai dar para intelectual não, você vai dar para serviçal. Foi o que foi dito para esse motorista que me trasladou de Cuiabá até Rondonópolis. Não é? Você não dá para a escola não, rapaz, desiste. A mesma fala, gente, dos conselheiros do rei no século XVI. Então, eu e vocês, nós temos que ir para a sala de aula para que todos os estudantes aprendam. Não é para que alguns aprendam, para que todos efetivamente aprendam. E todos, gente, podem aprender efetivamente. Claro que pode, não é? Se eu era muito repetente, e eu aprendi, estou aqui falando para vocês, não é? Eu escrevi livros, escrevi artigos, etc, etc. Sabe por quê? Porque teve um bendito professor que diz assim: você vai aprender, não é? Você vai aprender porque eu vou ensinar. Não foi um professor que disse assim: ah, você tem dificuldade de aprender, cai fora, você não vai aprender nunca. Ao contrário, você vai aprender porque eu vou ensinar. Então, o que faz a diferença, gente, não são as reformas de ensino, não. O que vai fazer a diferença é a minha atuação, a atuação de vocês e a atuação de todos os educadores na sala de aula. Isso vai fazer a diferença. Casa Aberta, hoje estamos ouvindo a palestra do professor Cipriano Lucchesi, num evento promovido pelo Casa. Vamos continuar com o professor Cipriano Lucchesi. Nós vamos fazer passeata, vamos para o sindicato, vamos para as organizações da sociedade civil, para onde nós quisermos, para lutar por nossos salários, lutar por melhores condições de ensino, questionar ou aceitar a base nacional curricular comum, ou sei lá o que mais a gente quiser, mas isso é tudo fora da sala de aula. Na sala de aula não tem como eu garantir melhor salário para mim mesmo, nem para os meus pais. Não tem como eu conseguir mudar a legislação, não tem como eu protestar contra isso, contra aquilo. Na sala de aula, precisa ensinar o estudante, porque esse estudante não vai poder ajudar a melhorar meu salário, as condições de ensino, as condições da escola e assim por diante. Mas ele precisa, na sala de aula, de aprender. E a gente precisa, através da sala de aula, mudar essa exclusão social que eu mostrei para vocês das estatísticas nacionais. Elas são devastadoras, não é? Dos estudantes que hoje entram na primeira série do ensino fundamental, 80% deles, a 85% deles, são excluídos da escola até ele terminar o ensino universitário. Ou seja, vamos supor que entre 5 milhões e 500 mil estudantes na primeira série do ensino fundamental, quando ocorreu no ano 2000, no ano 2016, obtiveram o diploma universitário
1 milhão de estudantes. 5 milhões e meio de estudantes ficaram pelo caminho. É muito, gente. É muita exclusão social. Agora imagine vocês, se dos 5 milhões e 500 mil estudantes que entraram no ano 2000, na primeira série do ensino fundamental, no ano de 2016, tivesse se formado pelo menos 4 milhões de diplomados, não 1 milhão, 4 milhões. Em 2017, mais 4 milhões. Em 2018, mais 4 milhões. Em 20 anos, nós teríamos 80 milhões de diplomados de nível superior no Brasil. Todavia, a seguir o ritmo que nós temos hoje, em 20 anos, nós vamos ter 20 milhões. Então, não vamos mudar essa sociedade de jeito nenhum, porque o modelo da sociedade é um modelo de exclusão. É isso que a gente vive, não é? Hoje, gente, no Brasil, nós temos 210 milhões de cidadãos. 52 milhões de cidadãos. Um quarto da população brasileira vive na faixa da miséria. Faixa da miséria significa que o sujeito recebe mensalmente de 0 a 380 reais por mês. É isso que é a faixa da miséria. 52 milhões, gente. Como é que pode? Não é? A escola tem que fazer um movimento, porque se a cada ano nós tivéssemos 5 milhões de diplomados de nível superior, em 20 anos, o salário mínimo no Brasil não seria mais de R$ 965, porque nenhum trabalhador estaria mais trabalhando com R$ 965 por mês. Agora, quem é que pode fazer esse papel? A escola, não é? Porque é a escola que vai efetivamente investir na formação dos estudantes. Então, se eu posso dizer alguma coisa para vocês, é assim, por favor, ajude seus meninos a aprender, porque os meninos e as meninas e os rapazes que vêm para a escola são normais, têm um QI normal. Portanto, eles podem aprender qualquer coisa. Hoje nós sabemos o investimento da sociedade nos portadores, aqueles que são portadores das denominadas necessidades especiais, síndrome de Down, síndromes neurológicas, etc. Esses aprendem e bem. Por que o menino que vem para a nossa sala de aula, que ele tem um nível neurológico saudável, por que ele não aprende? Tem que aprender, sim, é claro. E ele aprender vai depender de um professor ou uma professora que diga para os seus estudantes, como o meu professor me disse lá em 1950 e poucos: se vocês forem bem ensinados, vocês aprenderão. Eu vou cuidar de vocês. E eu aprendi, não é? Eu era multirrepetente, meus pais também eram multirrepetentes. Então, a sala de aula que vai fazer a diferença. É importante que eu e vocês, nós vamos no sindicato, vamos trabalhar com melhores salários, com melhores condições de trabalho, com melhores condições de vida na sociedade, ir para os partidos políticos, para passear, tudo é importante. Agora, eu não posso minimizar a sala de aula diante de tudo isso. A sala de aula é o lugar onde eu ensino e o menino aprende. O rapaz aprende, a moça aprende, o estudante aprende, afinal de contas. E ele vai ser um melhor cidadão. E a sociedade vai ser melhor se efetivamente todos aprenderem. O que é o ato de avaliar? O ato de avaliar é um ato de investigar a qualidade da realidade. Só isso. Vocês vão ao médico. Aí o médico prescreve para você. Ele escuta a sua história, depois ele faz um exame físico, depois ele diz assim: eu vou prescrever para você fazer alguns exames de laboratório. Aí ele prescreve, a gente vai e faz os exames de laboratório. Traz o resultado. Isso é
a coleta de dados sobre o meu estado de saúde. Ele, olhando essa coleta de dados, ele diz assim: olha, você está com X e Y problema, ou seja, faz o diagnóstico. Aí encerra a avaliação. Se o médico dissesse assim para você: olha, eu fiz o exame físico de você fez esse exame de laboratório, você está com uma pneumonia galopante, ponto final, pode ir embora para sua casa. Morre no dia seguinte ou naquela noite mesmo, não é? Então, o ato de avaliar implica numa decisão posterior. O que eu vou fazer? Se a qualidade da realidade é essa, qual é o meu ato? Qual é o meu agir? Que é o terceiro dos atos universais do ser humano. Conhecer por fato, conhecer qualidade e agir. A avaliação é o ato de investigar a qualidade da realidade. Ponto final. Alguém quer fazer alguma coisa com essa qualidade, é o gestor da ação que vai fazer a diferença, é ele que vai atuar. No caso da medicina, o médico é um recomendador, ele recomenda o que fazer. Eu é que vou fazer a gestão e a administração da minha saúde. O que o médico faz, ele não cura, ele não me cura. O médico me indica possibilidades de cura que eu vou ter que administrar se eu quiser me curar, não é? Então, o ato de avaliar não resolve nada. O ato de avaliar é um ato que permite conhecer a qualidade da realidade. Agora, o que eu quero fazer com a qualidade da realidade? É o gestor da ação que vai fazer. Na sala de aula, aplicar um teste, corrigir um teste, contar os certos e os errados, é a investigação da qualidade da aprendizagem do estudante. Não aprendeu. Ok. A pergunta é assim: o que eu vou fazer depois que eu identifiquei que ele não aprendeu? Esse é o ato do gestor. A avaliação se encerra quando ela revela a qualidade da realidade. Mas é a mesma coisa que ocorre com a ciência. A ciência revela como a realidade funciona. É o tecnólogo que vai tomar a decisão do que fazer. Em 1905, Einstein formulou a teoria da relatividade. Todos nós estudamos teoria da relatividade no ensino médio. Ele formulou uma hipótese em 1905, mas ninguém tinha certeza de que a teoria da relatividade correspondia a alguma coisa que ocorria na realidade. Era importante um eclipse solar, um eclipse total do Sol, para que se pudesse dimensionar a relatividade. O primeiro eclipse solar total que ocorreu depois de 1905 foi em 1914. Corria a Guerra Mundial, ninguém estava preocupado com a teoria da relatividade. Foi em 1919 que ocorreu um novo eclipse total do Sol, que cientistas se distribuíram pelo mundo todo, inclusive aqui para o Ceará, em Sobral, para poder observar o eclipse social, o eclipse total do Sol, e tentar comprovar ou não comprovar a teoria da relatividade. Tanto assim que o Einstein soube que a teoria dele estava comprovada 2 meses depois da comprovação. Nem ele sabia que estava comprovado. E hoje as viagens espaciais, a partir dos anos 60 para cá, é feito como? Os tecnólogos estão utilizando a teoria da relatividade do Einstein para compreender o movimento que deve fazer os objetos espaciais, os satélites, etc, etc, etc. Então, a ciência também opera desse jeito. A ciência não resolve nada. A ciência revela como a realidade funciona. A avaliação também não resolve nada. A avaliação revela como a qualidade da realidade.
Agora, o gestor da ação, ele que vai tomar a decisão a partir da qualidade da realidade. A qualidade está assim, deixa assim mesmo. Ou a qualidade está insatisfatória, de jeito nenhum vou corrigir esse defeito, não é? Todos vocês, se não cozinharam, não foram para a cozinha da casa de vocês fazer uma comida, já viram fazer. Quem está na cozinha toda hora está experimentando. Experimenta o caldinho para saber se tem sal, se tem azeite suficiente, se tem cominho suficiente. Experimenta a comida que está sendo cozida para ver se ela está no ponto, não está no ponto. O que está fazendo? Avaliação. Se vocês observarem o cozinheiro, imediatamente depois de revelar a qualidade da comida que ele está fazendo, ele toma uma nova decisão. Sempre. Vai botar mais sal, vai botar batatinhas dentro da comida que está cozinhando para tirar o sal, vai botar mais cominho, vai deixar mais tempo no fogo, vai retirar do fogo, etc. A avaliação, ela antecede qualquer decisão. Qualquer. E é essa a função que a natureza inventou para o ato avaliativo, que é um dos atos universais do ser humano. Eu e vocês, todos os dias de manhã, a gente acorda, maramanhado, porque o cabelo está para lá, toma banho no espelho. Rapaz, o meu cabelo não está muito legal, não. Deixa eu botar aqui um cremezinho para dar uma melhorada, penteia de novo, arruma. Todos nós fazemos isso. Ou seja, nós avaliamos e, em decorrência da avaliação, tomamos decisões. Somos os gestores da ação. Gestor é aquele que produz o resultado, sempre. E a avaliação é a parceira do gestor. O que ocorreu historicamente na educação é que, em vez de fazer melhor, se começou fazendo a avaliação como parceira do gestor, mas vagarosamente a gente abandonou a compreensão da avaliação como auxiliar do gestor para fazer dela um recurso de aprovação, reprovação ou de exclusão social. Se vocês lerem o documento da educação que os padres jesuítas publicaram em 1599, vocês vão encontrar, a respeito do que a gente chama hoje de avaliação, duas coisas. Uma se chama pauta do professor e a outra se chama exame escolar. A pauta do professor era uma caderneta que todo professor tinha que preencher durante o ano letivo, anotar nela durante o ano letivo, se o estudante aprendeu ou não aprendeu. Então, uma aula, a recomendação de uma aula na prática jesuítica era assim: exponha um conteúdo, segundo lugar, ajude os meninos a entender o conteúdo, terceiro lugar, dê um exercício, quarto lugar, corrija o exercício, quinto lugar, tire dúvidas a respeito do exercício, sexto lugar, tarefa para casa. A aula seguinte: correção do exercício de casa, exposição de novo conteúdo, assimilação de novo conteúdo, exercício em cima do novo conteúdo, correção do exercício, tirar dúvida, tarefa para casa. E o professor tinha que anotar na caderneta quem aprendeu, quem não aprendeu, o que ele fez para o menino aprender, etc, etc. Exame, gente, tinha uma vez por ano. Final do ano letivo, tinha os exames escolares. E a banca examinadora que ia avaliar o desempenho do estudante era obrigada a cotejar a pauta do professor. Pedro vai ser avaliado, examinado agora. Abre a caderneta, como foi Pedro durante o ano letivo? Era o exame oral. E aí então vinha a conversa, mas tinha que se levar em consideração esse andamento da aprendizagem durante o ano letivo. O que vagarosamente a gente fez? Esqueceu a pauta do professor? Esqueceu o acompanhamento? Se prepare.
Vocês vão ver. No final do mês agora vai ter uma prova, vai ser deslascado. Vocês estão estudando, só estão brincando, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. E aí, então, a gente passou a ter prova de mês em mês, semana em semana, quinzena em quinzena, etc. E aí tem média de nota, etc. Todas as distorções que ocorreram com a avaliação. Para quê? Para a gente poder excluir menino. Excluir. Entram então 48 milhões, 800 mil estudantes na série inicial do ensino fundamental e terminam 1 milhão de estudantes 16 anos depois. Como? Exame, não é nem exame, é classificação e lá se vai. E cadê o nosso investimento? Esse menino não aprendeu, por quê? O que eu posso fazer por ele, etc. Os jesuítas faziam isso na pauta do professor. Eu vivi nos anos 50, nos anos 60, o ensino era lá, escola primária, ginásio e colégio, hoje é ensino fundamental e médio, mais ou menos a mesma coisa, né? Só tem estruturação. Mas o que os meus professores diziam? Vocês estão brincando, hein? Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês no dia das provas. O que o meu professor estava dizendo? Que lá vocês vão se lascar. Não é? E aí tinha um professor que ensinava adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí vinha o dia do teste. Ele tinha 5 envelopes, com 5 provas diferentes, 5 testes diferentes. Aí chamava o menino e dizia assim: sorteie aqui o teste para os seus colegas. Se ele tirasse daqueles envelopes que tivesse questões facílimas para todos nós, ele era ovacionado. Mas se tirasse um envelope que as questões fossem daquelas que o povo diz assim, é de lascar, coitado dele no intervalo das aulas. Não é? Era excluído, era castigado. Rapaz, como é que você fez esse absurdo com a gente? Coitado, ele foi lá e tirou um envelope. Quem fez foi o sistema de ensino, foi o professor, foi o modelo social de exame, etc. E lascava mesmo com a vida dos estudantes. Não é? Então, gente, o ato de avaliar é um ato de investigar a qualidade da realidade e cujo resultado permite que eu e vocês tomemos nova decisão. E se nós estivermos desejosos de um resultado satisfatório, nós vamos investir de novo, até conseguir o resultado satisfatório. Casa Aberta hoje com o professor Cipriano Lucchesi. Vamos para o intervalo e voltamos já. Universitária FM, a sintonia da Terra. Saúde e qualidade de vida na Universitária FM. Ouça Novas Dimensões, todo sábado a partir de 11 da manhã. Não existem mais senzalas. Todo trabalhador tem o direito de ir e vir. Escravidão? Isso é papo furado. No Brasil já são 130 anos sem escravidão. Chega de histórias baseadas em fatos surreais. O trabalho escravo contemporâneo oprime a dignidade e isso é crime. Fique atento e ajude a mudar essa realidade. Denuncie www.mpt.mp.br. Ministério Público do Trabalho. A Virgem dos Lábios de Mel deixa a Lagoa de Messejana e chega aos estúdios da Universitária FM. Dia 1º de maio é dia de Iracema, em Fortaleza. Na data, vamos apresentar a radiodramatização do romance de José de Alencar, Iracema. Não perca!
dia 1º de maio, em 3 horários: 7h30 e 11h30 da manhã e 6h30 da noite. A Universidade Federal do Ceará coordena a convite do Governo do Estado a plataforma Ceará 2050. O objetivo é pensar o futuro do nosso Estado em curto, médio e longo prazo, atendendo essencialmente às expectativas da sociedade em áreas como saúde, educação, abastecimento de água, segurança pública e geração de emprego e renda. O projeto é dividido em 5 etapas e a participação da sociedade civil e dos movimentos sociais é essencial em todas elas. Só assim podemos garantir a continuidade da plataforma ao longo dos próximos 30 anos. Acompanhe a plataforma Ceará 2050 no Instagram e Facebook. Envolva-se, participe, contribua. Você fará a diferença para o Ceará do futuro. Ceará 2050. Juntos pensando o futuro. Universitária FM, a sintonia da Terra. UFC Notícia. A UFC está com inscrições abertas até 15 de maio para concurso público para professor efetivo nos camping de Fortaleza. São 8 vagas distribuídas entre os Centros de Ciências de Humanidades e a Faculdade de Medicina. Outras informações estão no portal da UFC. Chega logo, nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Casa Aberta está de volta, hoje em edição especial, gravada com o professor Cipriano Luquezzi, em evento promovido pelo Casa ontem na Faculdade de Direito. Vamos continuar ouvindo o professor Cipriano Luquezzi, a maior autoridade brasileira em avaliação de aprendizagem. A primeira característica fundamental de todo recurso que eu vou utilizar para a prática da avaliação, para coletar os dados para a prática da avaliação, ele precisa ser sistemático. Segundo lugar, todo instrumento, todo recurso de coleta de dados precisa ser compreensível. O estudante precisa entender o que eu pergunto. Numa entrevista, o sujeito diz assim: eu não entendi, por favor, explica de novo a sua pergunta. Num teste escrito, usualmente, como são 30, 40 estudantes, a gente não tem muito como estar respondendo a todos. Mas aquele que tem dúvida, professor, eu não entendi a questão número 3. A resposta que eu recebi muitas vezes a essa solicitação na minha vida de estudante foi assim: até ontem eu sabia tudo, hoje eu não sei nada, te vira. Eu quero saber como é que alguém responde alguma coisa que não entende. Não tem como, gente. Nós vamos sair mais tarde um pouco aqui na rua. Alguém vai falar para vocês assim, perguntar numa língua chamada aramaica. Vai perguntar assim: como se vai ao aeroporto desta cidade? O que vocês respondem? Eu não respondo nada porque eu não sei o que ele está perguntando. Então, eu vou fazer ele e vai embora. Graças a Deus vai embora, não é? Por quê? Porque eu não estou entendendo. Mas a pergunta que o menino não entende que eu formulei é a mesma coisa. Ele precisa de entender. Aí quando o menino diz assim: professor, eu não entendi sua questão, o professor acha que ele está malandrando. Me explique. E se eu explicar a questão, eu já dou a resposta. Então, ele não está malandrando, gente. Ele está perguntando. Por favor, esclareçam se ele não entende. Terceiro lugar, todas as perguntas, ou de uma entrevista, ou de um teste, deve ter compatibilidade entre o ensinado e o aprendido. Compatibilidade de conteúdo, compatibilidade
de raciocínio, compatibilidade de dificuldade, compatibilidade de complexidade, compatibilidade de metodologia. Tem que ser compatível igualzinho. Como eu ensinei, eu pergunto. Aí então, usualmente o professor diz assim, mas se eu perguntar igual eu ensinei, é muito fácil. Então ensinasse de outro jeito. Mas se você ensinou de outro jeito e ele aprendeu, também é fácil. Para eu pilotar um avião é muito complicado, porque eu não sei, eu não aprendi. Agora, para o sujeito que aprendeu, vai numa facilidade. Recentemente fui para uma cidade do interior da Bahia e peguei um avião desse de porte pequeno e estava chovendo. E chovendo não, estava torrencial. E eu apavorado, porque o bendito do avião tremia, descia e subia, descia e subia. Mas tinha uma porta aberta onde estava o piloto e o copiloto. E os dois estavam lá conversando, rapaz, você viu o jogo do Bahia? E não sei o quê, e aquele jogador, etc, etc. Eu disse, rapaz, se esses dois caras que estão pilotando esse avião, estão conversando nessa análise, por que eu vou ficar tão ansioso aqui? Vou ficar numa análise também. O voo pousou, legal, em Salvador. Sabe, o sujeito que tem o domínio, mas eu que não tinha domínio, era só ansiedade. Não é? E como é que eu vou, então, fazer perguntas para o menino que ele não entende, ele não compreende? Não, gente, eu tenho que perguntar o que eu ensinei 1000 vezes para que ele aprendesse. E ele possa, então, demonstrar para mim, professor, você me ensinou isso e eu aprendi. Então, o instrumento tem que ter compatibilidade de conteúdo, de dificuldade, de complexidade, de metodologia e assim por diante. Minha filha mais velha hoje tem 45 anos. Ela tinha 13 anos, estava na escola e houve estudava a história medieval por um livro por relações de produção. Autoridade, etc, etc, etc. Para um menino, uma criança de 13 anos entender relações, idade média por relações de produção é complicado. Mas, já que o livro é assim, vamos tentar. Aí foi para a prova, tirou 0. Aí eu recebi a prova. A prova era assim: em que ano viveu o rei tal? De que período a que período aconteceu isso? Quando aconteceu a guerra tal, etc. Cadê as relações de produção? Manda comprar um livro, pede para ajudar o menino a estudar. Idade média por relações de produção, depois no teste a pergunta de nomes, datas, acontecimentos, períodos, etc. O menino tem que ir mal, porque eu ensino com uma metodologia e pergunto com outra. Ensino língua portuguesa, programática, depois eu quero que faça análise de texto, não dá. Eu ensino por análise de texto, depois eu quero só gramática, também não dá. Não é? Articulação entre conteúdo, ensino, aprendizagem e avaliação é fundamental. E a última coisa, é preciso ter precisão. Toda pergunta que eu faço, ou oral ou por escrito. Aí esses dias eu vi um professor fazendo uma conferência e ele diz assim que lá numa determinada escola tinha se ensinado a história do Brasil para os meninos lá das séries iniciais, e então a pergunta assim: o que fez Mendelssohn? E o menino respondeu: fez o que pôde. Perfeito. O professor não gostou e deu errado? Certíssimo, não é? O que fez Mendelssohn? Fez o que pôde. Então, tem que ser o que fez Mendelssohn, em que dia, em que circunstância, em que momento, senão, o que fez Mendelssohn fez o que pôde. Está maravilhoso. E eu também responderia, não é? O que fez Mendelssohn? O que pôde, ó. Não é? Agora, se perguntasse assim, o que fez Mendelssohn no dia do fico, já tem outra coisa. Não é? Então, precisão.
Todo instrumento, gente, toda coleta de dados para a prática da avaliação tem que ter sistematicidade, cobrir todo o conteúdo ensinado, da forma como foi ensinado, tem que ter uma linguagem compreensível, tem que ter compatibilidade de conteúdo, método, dificuldade, complexidade e tem que ter precisão. Sem isso, eu engano os meninos e eu me engano. Eles foram muito mal no quê? Nas perguntas que você fez? E as perguntas que você fez estavam compatíveis com aquilo que foi ensinado e da forma como foi ensinado? É engano para o estudante, é engano para o professor e é engano para o sistema de ensino. Aí a gente diz assim, mas se eu perguntar só o que eu ensinei, é muito pouco. Então, tem um autor norte-americano chamado Grohlund, que ele diz assim, num teste a gente tem perguntas de domínio e perguntas de desenvolvimento. As perguntas de domínio são as perguntas relativas àquilo que eu efetivamente ensinei. E essas perguntas devem revelar para mim se o estudante aprendeu aquilo que eu ensinei. Agora, se eu tiver curiosidade de saber sobre o salto que os estudantes podem dar sobre isso que eu ensinei, eu faço perguntas de desenvolvimento, que são perguntas que estão para além daquilo que eu ensinei. Aí o Grohlund diz, mas essas perguntas não podem ser levadas em consideração para promover ou não promover um estudante, porque são de desenvolvimento. E o desenvolvimento depende de cada um, não depende daquilo que eu ensinei, depende daquilo que o sujeito vai para além. Então, vocês conhecem, eu também conheço, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, todos eles aprenderam do, ré, mi, fá, sol, lá, sol, do, ré, mi, fá, sol, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aprenderam pauta, aprenderam etc, aprenderam a solfejar. Solfeje como Maria Bethânia, solfeje como Caetano, solfeje como Chico. Não tem como, porque isso é a individualidade deles. Eu posso solfejar do jeito que eu aprendi, mas esse refinamento é individual, é aquilo que vai para além daquilo que todos aprenderam. Estou falando aqui sobre avaliação com vocês. Vocês vieram para esse ambiente, vieram porque quiseram, não é? O que eu aprendi com o meu professor Godiar do Vaqueiro em 1968 foi um chão. Daí para frente foi a minha loucura. Se vocês olharem o que vocês aprenderam no curso universitário de vocês, é o que vocês aprenderam, mas o refinamento que vocês fizeram é a loucura de vocês. Então é isso que o Grohlund chama de desenvolvimento. Eu não posso exigir de um estudante respostas sobre aquilo que é a sua loucura. Eu tenho que exigir do estudante aquilo que eu ensinei e que ele deve ter aprendido porque eu ensinei. Então, o instrumento de coleta de dados está pautado no ensino. Eu quero saber se ele aprendeu o que eu ensinei. Agora, o que ele vai fazer com isso que eu ensinei, isso é uma questão do estudante, da habilidade, do sonho, do desejo dele, não é? Muito bem, então aí vocês têm os três elementos, os três componentes da investigação avaliativa. O objeto da investigação, que eu tenho que definir qual é. Segundo lugar, construir um instrumento de coleta de dados para descrever a realidade. Terceiro lugar, essa realidade descrita é comparada ao padrão de qualidade desejado. No caso do ensino, é o currículo, o plano de ensino e assim por diante. Agora, por favor, gente, é tudo. Não pode ser aleatório. Não pode ser aquilo que eu acho que é maravilhoso, como meus professores fizeram. De jeito nenhum pode ser. Se eu quero trabalhar com avaliação, evidentemente, né?
Feito isso, eu tenho uma revelação da qualidade da realidade, no caso, uma revelação da qualidade do desempenho do estudante. Se eu verifico que dos meus 30 estudantes, 20 aprenderam e 10 não aprenderam, o que eu vou fazer com os 10? Se eu verifico, e assim por diante, não é? Então, o meu filho que agora o meu filho mais novo tem 24 anos, terminou engenharia em 2016, ele fazia o primeiro ano do ensino médio. No primeiro trimestre, ele tinha, eram 9 disciplinas no primeiro ano do ensino médio, das 9 disciplinas ele tinha 5 disciplinas com notas abaixo de 5. A coordenadora da escola chamou a mim e minha esposa e nós fomos lá e ela falou bastante do menino, etc, né? E depois que ela conversou, eu disse para ela assim, ó, meu filho está numa turma de estudantes que tem 40 estudantes e ele tem 5 disciplinas que ele tem nota abaixo de 5. Dos 45 estudantes da turma do meu filho, quantos têm nota abaixo de 5 em matemática? Quantos têm nota abaixo de 5 em língua portuguesa? Quantos têm nota abaixo de 5 em literatura? Quantos têm nota abaixo de 5 em física, em química, em biologia? Ela me disse, eu não sei. Eu disse, pois é. E se dos 45 estudantes, 42 tiverem nota abaixo de 5 em matemática, o que você está fazendo? Ela disse, eu nem sei se dos 45 tem 42 que com nota abaixo de 5. Eu falei, pois é, essa a questão. Se tiver 42 estudantes e 45 com uma nota abaixo de 5, eu vou dizer que esse colégio não é responsável. Porque tem 45 estudantes, ela diz que ensina, e dos 45 só 3 aprenderam. Mas, se for o contrário, você contar e você revelar que nesse colégio tem 45 estudantes que têm nota 7, 8, 9, 10, e tem 3 estudantes que têm nota abaixo de 5, você vai poder dizer assim, o colégio está sendo responsável porque os meninos estão aprendendo. Então, existe uma avaliação, que é a avaliação da aprendizagem do estudante. E existe outra avaliação, que é a avaliação da instituição, que é a avaliação do sistema. A avaliação da aprendizagem do estudante trabalha assim: Pedro aprendeu ou não aprendeu? João aprendeu ou não aprendeu? Maria aprendeu ou não aprendeu? É a avaliação da aprendizagem que vocês fazem em sala de aula, e eu também. Todavia, depois de corrigir os 40 testes, a gente deveria fazer um mapa. Quantos estudantes da minha turma obtiveram nota 10, nota 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Se dos meus estudantes 50% deles obtiveram nota 5, 4, 3, 2, 1, tem uma coisa errada. Eles não estão aprendendo. Se eu considero nota 5 como mínimo. Mas se eu considerar a nota 8 como o mínimo necessário de aprendizagem, uma aprendizagem razoavelmente bem feita, e eu tiver dos 45, eu tenho 3 estudantes que têm nota 8, 9 e 10, e tenho 42 estudantes que têm 6, 5, 4, 2, 0, 1 e 0, eu vou ter que ensinar de novo. Então, gente, a avaliação, ela é da aprendizagem. Quando eu olho o estudante, ela é institucional ou do sistema quando eu olho o grupo. É por isso que a chamada avaliação de larga escala, SAEB, Provinha Brasil, Prova Brasil, Enem, ENAD, IDEB,
Eles não estão trabalhando em cima da aprendizagem individual do estudante. Aí vocês vão dizer, mas eles coletam dados sobre o desempenho do estudante, é claro, porque o resultado do ato educativo é o estudante ter aprendido. Não é ter uma sala de aula bonita, não é ter o melhor som, não é ter o melhor projetor de slides. Tudo isso é recurso. O que o resultado da prática educativa é o estudante aprender. Então é por isso que a avaliação de larga escala, ela aplica instrumentos sobre a aprendizagem do estudante, porque esse é o resultado desejado. Então, se nessa avaliação de larga escala, nessa coleta de dados para avaliação de larga escala, os estudantes revelam que eles não aprenderam, eu vou dizer assim, o sistema está falho. Então, eu tive, tem uns 4, 5 anos, estive no município da Rondônia, chama-se Cacoal. O sujeito que tinha sido, o profissional que tinha sido secretário de Educação de Cacoal, durante 8 anos, estava no seminário que eu estava trabalhando. Aí então, ele contou o seguinte: quando eu me tornei secretário de Educação do município de Cacoal, o IDEB era 1.2. E eu levei um susto. Comecei a trabalhar. Trabalhei 4 anos, o prefeito foi reeleito, eu fui reencaminhado como secretário de Educação, trabalhei. A última avaliação do IDEB, enquanto eu era secretário de Educação, foi 7.2. Ou seja, em 8 anos, a avaliação de larga escala do IDEB passou de 1.2 para 7.2. O que esse secretário fez? Gestor da ação. Rapaz, que absurdo, o Cacoal está com 1.2. Não, foi de diretor de escola em diretor de escola, secretário, professor em professor, etc, estimulando que ele pudesse melhorar a qualidade do desempenho das escolas de Cacoal no IDEB. Então, melhorou. Por quê? Porque o gestor tomou a decisão. Isso que esse secretário fez, todo secretário pode fazer. Mas o professor em sala de aula também pode fazer. Rapaz, fiz o teste, os meninos estão revelando que não aprenderam, mas vou ensinar de novo. Vou dar exercício, vou corrigir, vou criar metodologia pela qual um ensina o outro, etc. Todos vão aprender. Então, a avaliação, gente, não é recurso para aprovar ou reprovar. Nem é para dar nota, nem é para fazer média de notas. A avaliação é um recurso para diagnosticar a qualidade da realidade. A realidade, no caso, é o desempenho do estudante para que o gestor da ação tome novas decisões. O gestor da ação pedagógica é o professor da sala de aula, é o coordenador pedagógico da escola, é o diretor da escola. Esses são os gestores pedagógicos. Depois tem o secretário, tem o governador, etc., que devem tomar outras decisões, que não pode ficar dormindo no ponto, se a gente quer uma sociedade mais saudável. Então, cada um, no seu nível de ação, vai usar o resultado da avaliação como um recurso para novas tomadas de decisão. Então, a avaliação, como investigação para a qualidade da realidade, é a nossa parceira na construção do melhor resultado. Eu acredito que todos vocês, quando na infância, leram o Pinóquio, a história do Pinóquio, a historinha do Pinóquio. Se vocês estão lembrados, o Pinóquio tinha um grilo dentro do ouvido. O grilo dentro do ouvido do Pinóquio era um chato. Dizia assim: rapaz, você errou o caminho certo era aquele outro. Não, você continua querendo errar o caminho, vai para o caminho certo, senão você não chega lá onde você queria chegar.
O grilo ficava toda hora correando o ouvido do Pinóquio. A avaliação é isso. Você já trabalhou, já investiu, mas não produziu o resultado que esperava. Então, quer investir, vai produzir novo resultado. Ou, rapaz, você fez o caminho certo, investiu, seus estudantes aprenderam e maravilhosamente eles estão aí. Então, a gente reverter esses dados estatísticos que eu coloquei para vocês, que está aí, é só vocês botarem no Google, Censo da Educação, Censo Estatístico da Educação 2016, 2017, 2015, todos os dados estão lá e vocês vão ver que todos eles são estarrecedores. Para que daqui a 5 anos a gente não volte aqui e dizer assim, rapaz, a gente continua com o mesmo dado estatístico, vai ter que ser assim. Na minha sala de aula, os meus estudantes vão aprender. O diretor de escola vai ter que ser o líder dos seus estudantes, dos seus professores, para dizer, essa escola aqui, os estudantes vão aprender. O secretário de educação de um município, de um estado, tem que ser o líder de todos os educadores, para que todos produzam o melhor resultado. O líder, gente, é uma figura fundamental. Líder, não autoridade burocrática. Líder. O líder é aquele que dá o tom, né, que garante que todos vão se investir naquele determinado caminho, naquela determinada produção de resultados que nós estamos desejando. Enfim, fechando essa minha fala, o desejo é de que eu e vocês, nós educadores da sala de aula, nos convençamos de que lei, norma, estrutura nacional, estadual, municipal de ensino são fundamentais. Mas se essas normas não se traduzirem em efetiva prática na sala de aula, a gente vai continuar com a mesma estatística. De entrar 5.500.000 estudantes na primeira série do ensino fundamental e terminarem a universidade 1 milhão de estudantes. E nós vamos estar cumprindo aquilo que os conselheiros do rei e do imperador no século XVI diziam. Para que é que Vossa Majestade quer que os seus serviçais, os seus cocheiros, vão para a escola? Para deixarem de ser serviçais e cocheiros? Não! Reprove, para que eles permaneçam sendo serviçais e cocheiros. Alguns administrarão a sociedade. Ou seja, a gente vai estar utilizando a educação da forma como o modelo do capital quer. Alguns, sim, muitíssimos, não. Então, esse convite da avaliação, de compreender a avaliação, é um convite assim: entram 30 meninos na minha sala de aula, 30 meninos vão aprender. Aí a gente vai dizer assim, mas os meninos não têm tanto interesse. E menino tem interesse à medida que eu faça o olho dele brilhar, porque o meu olho brilha. Agora, se eu disser assim, matemática é para poucos, não vão aprender. Língua portuguesa é uma coisa dificílima, não vão aprender. História, rapaz, história é um negócio complicado para a gente aprender, não vão aprender. Mas se eu disser, eu sou um professor de história e compreender a história é maravilhoso para que a gente entenda a vida, vocês vão aprender porque eu vou ensinar, todo menino vai aprender. Todos. Porque o menino é inteligente, o menino ele gosta de ampliar, gosta de entender. Toda inteligência gosta e todo menino é inteligente. Então, essa minha fala é um convite, né? Além dela ter uma trajetória de conhecimento, de investigação, etc., ela é um convite. Abram o coração de vocês, recebam os seus estudantes, esses são os meus estudantes, e eles vão aprender porque eu vou ensinar.
Não vou partir para esse jargão comum que existe no nosso sistema de ensino. Estudante não aprende, estudante não gosta de estudar, estudante só quer fazer outra coisa, vem para a sala de aula porque o pai mandou, etc. Não! Estudante veio para a minha sala de aula, ele vai aprender, porque a disciplina que eu ensino é uma maravilha. Aí então eles vão aprender, não é? Seja o que for, matemática, física, química, biologia, qualquer coisa, qualquer área de conhecimento, ela é maravilhosa se ela for bem ensinada, se ela for ensinada com prazer, com alegria, com o olho brilhante. Então, é esse o convite que eu quero deixar para vocês dessa minha fala. Casa Aberta vai ficando por aqui. Agradecemos especialmente ao professor Cipriano Luquezzi. No áudio, Everardo Souza, Natiele Silva na produção e na apresentação, Ismael Furtado. Muito obrigado a você, ouvinte da Rádio Universitária FM, pela companhia nesta tarde. Até a próxima sexta-feira, um grande abraço e você fica agora com o Fim de Tarde na Universitária FM. Tchau! Universitária FM 107,9 MHz, a sintonia da Terra.